Boa noite, companheiros da Causa Operária TV. Está começando mais um podcast O Mundo em uma Hora. Muito bem-vindos a todos os que estão aí acompanhando a gente. Não esqueçam de dar um like no canal, de distribuir o nosso vídeo para todas as pessoas, todas as mídias sociais, para apoiar a Causa Operária, que é um órgão de imprensa independente, e não esqueça também de ajudar a gente, que por ser um órgão de imprensa independente, a gente precisa da ajuda de todo mundo. Então, dê o like, manda superchat, super sticker e apoia a Causa Operária. Lembra também que a gente está com as nossas campanhas, que Vai para Cuba, é só entrar na internet e olhar Vai para Cuba PCO, que vocês acham aí o link para contribuir para a campanha do Lula e concorrer a uma viagem a Cuba de uma semana com acompanhante. Temos a outra campanha também, que é a Causa Operária na Rússia, que os companheiros Eduardo Vasco e Rafael Dantas estão lá na República Popular de Lugansk, mandando as notícias diretamente do fronte, do conflito da Ucrânia e da Rússia, e sempre precisando da sua ajuda. Então, tem uma vaquinha, tem o Pix também, causaoperarianarussia@gmail.com. Entra aí no Google, dá uma olhada e vê como você pode contribuir. Eu sou Adriana Machado, estou em Nova York, estou aqui com a minha companheira Júlia Scalvense e o Tiago Assad, e hoje no podcast O Mundo em uma Hora, que é gravado antes. Hoje a gente está gravando na segunda-feira mais cedo, 23 de maio, o podcast vai ao ar mais tarde, a gente está gravando aqui de manhã cedinho. Vamos falar do Líbano. O Líbano, que teve eleições no dia 15 de maio, e que é um país muito importante para a situação no Oriente Médio, na situação da resistência contra o imperialismo. Boa noite, companheiros. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem por aí? Bom dia a todos, companheiros. A gente... Uma coisa importante destacar é que as eleições do Líbano, elas se dão em condições muito atípicas, né? O país vive um golpe, assim, atípicas, entre aspas também. A gente tem que ter cuidado com isso, porque nos países atrasados o golpe de Estado é a norma, né? Mas não se trata de eleições regulares, né? Condições muito onde os direitos políticos da população estão sendo respeitados, mas o Líbano está submetido aqui a um golpe de Estado desde 2020. Antes disso, em 2019... Parece que o Tiago Assad caiu. Júlia, você está aí? Você está no sul? Está frio? Estou vendo que você está... Está tudo bem? Tudo certo, tá meio friozinho aqui mesmo. Dá um oi para os companheiros aí. Bom, olá, companheiros, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, aqui, pedir desculpas por semana passada a gente não ter tido o podcast, né? Mas a gente está de volta aqui hoje. O Bashar voltou? Acho que está voltando. Aqui. Ah, voltou? Tive que me enfrentar aqui com os nazistas aqui de Israel, mas estou de volta, companheiros. Os nazistas de Israel na internet, né? Você estava falando que teve um golpe no Líbano 2019 e 2020, e que essa é a situação das eleições que aconteceram agora. Foram as primeiras eleições desde da explosão de 2020, das manifestações de 2019, e desde que o governo
renunciou depois das explosões em 2020 com pressões da França, né? Bom, enquanto o Bashar não consegue resolver a situação da internet dele, até gravado a gente tem problemas, vamos continuar aqui. Eu vou começar falando da situação do Líbano, né? O que o Tiago Assad estava falando era isso, que o Líbano está numa situação de golpe, e eu queria lembrar que assim, os Estados Unidos eles têm uma grande tradição de usar sanções, guerras econômicas e até implementar fome para derrubar os governos que eles não gostam, né? Eles fazem isso em Cuba, na Venezuela, na Síria, no Iraque, no Afeganistão. O Irã é um dos países que mais tem sanções, né? E no Iêmen, que a gente vê que tem milhões de pessoas morrendo de fome. Tem mais gente morrendo no Iêmen do que na Ucrânia, mas, é claro, você não vai escutar isso na imprensa capitalista. Outro exemplo que ficou bem claro sobre essa influência dos Estados Unidos na desestabilização dos países através de sanções é o Líbano. Antes das eleições do Líbano, o diplomata David Schenker, que é um estilo Victoria Nuland ali no Oriente Médio, ele disse numa entrevista, morrendo de rir, que os Estados Unidos derrubaram a economia do Líbano para criar tumultos e descontentamento, especialmente em relação ao Hezbollah e seus aliados. Que é um absurdo, né? Um escárnio mundial. Ele, em vídeo, rindo, falou que os Estados Unidos desestabilizaram o banco da Síria, do Líbano, e fizeram com que o Líbano fosse, como é que fala, downgraded. Eles abaixaram como é que chama isso, Bashar? A avaliação de risco de investimentos, né? Isso. Aí eles fizeram de propósito para desestabilizar o Líbano e fazer com que as pessoas votassem contra o Hezbollah, ou seja, implementaram fome, o país está sem energia, um sofrimento horroroso na população para as pessoas votarem contra o Hezbollah. Além disso, eles financiaram vários candidatos, igual eles fazem no Brasil. O Rogério Anatablian até falou que foram eleitos vários Mamãe Falei no Líbano. A gente vê aí várias ONGs que apoiaram apareceram vários candidatos. Tinha até candidato falando que não tinha projeto de governo, que era só contra o sistema. Tudo financiado pelos Estados Unidos para desestabilizar a situação, para as pessoas votarem contra o Hezbollah. Eu acho que a gente tem que lembrar o papel do Hezbollah nessa história, né? O Hezbollah libertou o sul do Líbano da ocupação de Israel. Eles apoiam a resistência anti-apartheid na Palestina, né, imposta por Israel. Foi fundamental para derrotar os extremistas do ISIS e da Al-Qaeda, que foram apoiados pela OTAN na Síria, para destabilizar a Síria. E isso, eles apoiaram... o Hezbollah é uma força mundial, né, de resistência ao imperialismo. E, apesar de todas as sanções da economia, do financiamento de vários políticos para ir contra o Hezbollah, acusando o Hezbollah de corrupção, principalmente de corrupção
o imperialismo falhou. Eles não conseguiram, no final, que o Hezbollah perdesse o controle total. Eles conseguiram desestabilizar. É quase que, pelo resultado das eleições, em vez do Hezbollah manter o controle, a maioria, como tinha antes, agora está dividido o poder no parlamento em três grupos. Bashar, você voltou, continua, quer falar aqui um pouco sobre como que é o sistema de votação e como que foram os resultados? Sim, Você estava falando, então, antes de eu falar, você estava falando de como que o Líbano tinha sofrido um golpe. Isso, e foi muito evidente aquilo, né? Porque primeiro explode aquele porto lá, que é aquela coisa horrorosa, né? 200 pessoas morrem, o país inteiro fica numa situação muito complicada ali. E aí, na sequência disso, aparece um tal de uma petição. Não sei se pessoal, eu acabei tendo problemas aqui com a minha conexão, não sei se foi comentado, mas aquela petição Não, pela ainda não. Então, essas coisas absurdas, né, que surgem do nada, né? Assim, totalmente aleatório. 50 mil, uma abaixo-assinado com 50 mil pessoas pede para que o Líbano volte a ser colônia da França. Uma coisa, assim, absolutamente extravagante, né? Isso foi E logo assim, depois das explosões, né, Bashar, que foram aterrorizantes e as pessoas ficaram muito abaladas, né? Por isso que eles conseguiram fazer essa petição, né, eu acho. então, fizeram isso já na esteira de uma onda de protestos para derrubar o governo do Hezbollah, o governo apoiado, desculpa, pelo Hezbollah, que tinha se iniciado já um ano antes, em 2019, né? O Hezbollah estava empreendendo lá um governo muito, em alguma medida parecida com o do PT aqui no Brasil, né? Uma conciliação de classes meio estranha aqui, mas que impossibilitou aquele regime de resistir àquela ascensão golpista, sobretudo depois da explosão do Porto, e mesmo com muitas denúncias de que a explosão do Porto foi uma obra arquitetada pelo imperialismo a partir de Israel. O imperialismo ele vai usar todo o seu arsenal tradicional aqui de guerra, né? Que inclui a ONGs, inclui o cerco econômico, a corrupção total do regime político, né? Investir muito dinheiro para manter o Líbano sob controle, porque uma coisa importante aqui sobre o Líbano, o país ele é um país muito pequeno, mas ele tradicionalmente era usado também como uma espécie de uma base, um ponto de sustentação do imperialismo junto com a Arábia Saudita e o próprio governo israelense, né? Israel é um estado fictício criado para sustentar o domínio imperialista no Oriente Médio. O O problema é que Líbano, isso... Sim, desculpa. o Líbano que já foi considerado a Paris do Oriente, né? Beirute era considerado a Paris do Oriente, o Líbano era a Síria do Oriente, a Suíça do A Oriente. Suíça. É. E a Suíça, a gente sabe o que é lavagem de dinheiro, né? O Líbano, ele, nesse sentido, ele era muito, bem parecido mesmo, né? Era Mas um é país para você... interessante porque o Líbano está ali do lado da Síria, né? A Síria e o Líbano eram uma coisa só no Império Otomano e ainda tem muita relação com a Síria, né? A Síria tem muita influência ali, porque a Síria é grande e tem muita força. Então, por isso que o Líbano é tão disputado, né? Porque está ali a Síria do lado, Israel embaixo, então está sempre o imperialismo e a resistência disputando quem que vai controlar o Líbano, né? Porque eles estão
na costa do Mediterrâneo, muito importante. Tem Sim. petróleo, tem gás, né? Então, o imperialismo tenta controlar o tempo todo, mas o Hezbollah, nos últimos anos, conseguiu formar o governo, né? Conseguiu maioria e formou o governo. Isso por uma razão muito simples, né? Esses regimes aqui de países que são, como que a gente vai falar? Paraísos fiscais, né? Exceto aí na própria Suíça e não salvo maiores informações também em Singapura, geralmente o que você vai ter é uma pujança financeira que é muito vendida, mas que ela é muito artificial também. A saga recente do Líbano comprova muito isso. A hora que a população começou a se rebelar, porque a pobreza lá era muito grande, e a população começa a se rebelar com isso, e começa a ter simpatia pelo regime nacionalista do Irã, a ascensão do Hezbollah, que vai representar esse movimento, esse deslocamento da população para a esquerda, vai ser atacado pelo imperialismo na forma desse cerco econômico. E aí, a coisa mais simples do mundo, isso que você colocou, né? Tira o grau de investimento que o país tinha. O principal produto de exportação desses países é o petróleo, então é negociado na bolsa de valores. Você reduz ali o preço de petróleo, faz um acordo ali com a Arábia Saudita, enquanto ainda era possível, né? A gente vai ver que essa relação também está cada vez mais tensa, mas enfim, para o imperialismo destruir a economia de países como o Líbano é roubar doce de criança isso, né? E isso que eles fizeram ao longo do final da década de 2010, com as consequências que a gente está vendo agora. O país completamente destruído, o Líbano voltou para a Idade das Trevas, quase literalmente, porque não tem eletricidade no país. Os serviços essenciais, assim, além da eletricidade, água tratada, essas coisas, acabou tudo isso. A miséria, o desemprego explodindo lá. E num momento de confusão política muito grande, eles conseguiram impor ali o golpe de Estado em 2020. Aconteceu, inclusive, do primeiro-ministro do Líbano, desculpa, que me fugiu o nome agora, mas ele Na caiu... época, Sim. o primeiro-ministro... eu tenho que olhar aqui também. O presidente era o cristão maronita Michel Aoun, né? Que era ligado ao Hezbollah. Eu vou achar aqui o Michel nome Aoun, dele. que eu estava tentando lembrar o nome. Acho que é o Hariri. O Michel Aoun, que você queria lembrar? Isso. É o presidente O governo dele já cai logo depois da visita do Macron. do Macron, né? Super democrático Macron. Foi lá levar democracia para o Líbano. E o que a gente está vendo desde então é isso, é um impasse muito grande no país. No primeiro momento, o imperialismo consegue impor o golpe de Estado lá, né? Mas as eleições agora se desenvolveram no sentido que mostra que esse controle está um tanto frágil. O Hezbollah e outro movimento nacionalista que tem, que é o Shia, eles não têm mais a maioria que tinham. Eles tinham 75 cadeiras no parlamento libanês em 2018. Nessas eleições agora foram 61 cadeiras, né? O que dá pouco mais de 47% do parlamento libanês, mas ainda mostra uma dificuldade também, um impasse ali muito grande. Nem o imperialismo tem o controle, mas o Líbano, as forças mais nacionalistas do Líbano também não conseguem, nessa conjuntura de golpe de Estado, não conseguem se desenvolver muito.
Isso aqui é um prato cheio para uma crise de grandes proporções. O Líbano ele tem uma história muito rica, inclusive, de guerra civil, né? De guerras civis, aliás, no plural. Exatamente. Algumas coisas que eu tenho para comentar aqui. O primeiro-ministro, depois da explosão, era o Hassan Diab. E eu queria explicar um pouquinho como que é o sistema político do Líbano, que eu acho que é importante a gente explicar. Que é a primeira diferença, que é um sistema confessional, né? Que significa que ele está ligado à religião. Então, a primeira Constituição foi em 1926, foi logo depois da Primeira Guerra que o Império Otomano perdeu o controle da região, começou o controle francês, eles fizeram a primeira Constituição e dividiram o parlamento entre as comunidades religiosas. Naquela época, os cristãos maronitas tinham... eles fizeram um censo, né, para saber quem que deveria ter mais cadeiras, e os cristãos maronitas tinham mais cadeiras do que os muçulmanos sunitas. Era assim, até hoje é assim o sistema. A presidência fica com os cristãos maronitas. O primeiro-ministro fica com o muçulmano sunita. E a presidência da Câmara dos Deputados fica com o muçulmano xiita. Em 1943, teve um pacto nacional para fazer... Foi em 43 para fazer essa divisão. E essa divisão, porque ela não era igual, foi um dos motivos da Guerra Civil, que durou de 75 a 90. Em 89, teve a redivisão dos assentos, e aí ficou dividido igualmente. São 128 assentos, e fica metade para os muçulmanos, 64 para os muçulmanos e 64 para os cristãos. Então, a gente tinha ali em 2018 o Hezbollah, junto com o Amal e outros grupos, com o apoio do Irã e da Síria, tinha 74 assentos. E o Movimento Futuro, que é apoiado pela Arábia Saudita, por consequência, pelo imperialismo, as forças libanesas e alguns independentes tinham apoio do imperialismo. O interessante é que, nessas eleições, porque a Arábia Saudita está afastando, a gente já viu aí vários momentos que provaram que a Arábia Saudita não está mais trabalhando diretamente com o imperialismo. Agora, na guerra da Ucrânia, no conflito ali da Ucrânia com a Rússia, o Biden tentou ligar lá na Arábia Saudita, eles nem atenderam, né, para controlar o preço do petróleo. E isso apareceu nas eleições do Líbano também, que o Movimento Futuro, que tem apoio da Arábia Saudita, eles tinham 14 cadeiras no parlamento. E dessa vez, deixa eu ver, eles tinham 20 cadeiras no parlamento. E a Arábia Saudita tirou o apoio, e eles acabaram boicotando as eleições, e apareceram no dia das eleições em piscininhas na calçada para boicotar, e ganharam só 3 cadeiras. Então, é engraçado o resultado dessas eleições, porque todo mundo fala que ganhou. Na imprensa capitalista, a gente vê uma propaganda intensa. Assim, os eleitores libaneses estão sinalizando um desejo de mudança,
com o Hezbollah e os seus aliados perdendo terreno em todo o país. O Hezbollah e aliados perdem maioria, o que é verdade, eles tinham a maioria e agora ninguém tem a maioria, mas o Hezbollah, apesar de toda o empenho do imperialismo que o Bashar estava falando aí, não só em 2019, que eles fizeram mais ou menos tentaram fazer uma revolução colorida lá no Líbano. Estava a crise econômica muito grande, e os Estados Unidos impulsionaram manifestações, e depois teve a explosão, que foi uma explosão que foi causada no porto de Beirute, porque tinha um navio que tinha saído da Geórgia com nitrato de amônia em direção a Moçambique para construção de fogos de artifício. Esse navio estava caindo aos pedaços, é muito suspeita essa operação de colocar tanto explosivo no navio sem segurança nenhuma, e ele chegou no porto de Beirute e eles não pagaram os impostos para passar no posto de passar por Beirute, e o navio acabou ficando lá. A situação nunca foi resolvida, eles guardaram aquele nitrato de amônia por muitos anos e acabou, a gente não sabe por quê, mas tem indicações que foi Israel, né, que explodindo duas explosões enormes que foram sentidas em todo o país, em Israel, no Chipre, até na Europa eles sentiram essa explosão, eles escutaram do Chipre uma coisa horrorosa, que quem viu os vídeos lembra na época, uma coisa horrorosa, mas e o que o Bashar falou, o Macron foi o primeiro a aparecer lá no Líbano, prometendo ajuda e criticando, exigindo uma nova ordem política, criticando a corrupção. Em 2019, tinha sido a primeira vez que o Líbano tinha deixado de pagar a dívida externa. E o motivo que eles não pagaram a dívida externa foi isso: como é que nós vamos pagar a dívida externa se o povo está passando fome? Então, era uma luta muito grande, né, econômica. E agora, com esse depoimento desse secretário americano, desse diplomata americano, causa uma indignação muito grande de mostrar que os Estados Unidos fizeram de propósito essa destabilização, né? O dinheiro do Líbano caiu 95% em valor. Eles não conseguiram pagar a dívida, o dinheiro caiu 95% de valor, tem fome, aí veio a Covid, não tem energia, eles falam que 1 hora de energia, de eletricidade por dia. E a inflação em fevereiro agora foi de 250% desse ano. Então, é uma situação inacreditável, né, que eles foram colocados aí por pressão do imperialismo. E por isso que esse resultado das eleições, que mostra que o Hezbollah perdeu a maioria, mas continua com muito poder, na verdade, para mim, na minha opinião, uma vitória do Hezbollah. Se a gente comparar o Hezbollah com o PT caiu, o Hezbollah não. Eu não sei, Vitória, não sei. Eles não conseguiram destruir o Hezbollah igual eles conseguiram destruir o PT. Mas aí a gente entra na questão dos resultados das eleições, né? Porque aqui, essa eleição ela aconteceu no domingo passado. E a gente começou a pesquisar aqui para fazer o podcast,
e a gente percebeu como estava difícil encontrar resultado. Sabe, não achava aqui de um lado, não achava aqui do outro. O sistema já é confuso, mas até aí a gente supera. Só que quando a gente foi tentar procurar os resultados absolutos, era uma confusão atrás da outra, porque de um lado dizia que o Hezbollah tinha ganhado, do outro dizia que o outro tinha ganhado. E aí você vai ver na imprensa imperialista, até mesmo aqui na imprensa burguesa brasileira, e que você ia encontrar era tipo, Hezbollah não teve a maioria, que é aquele título meio para confundir, né? Porque, de fato, se a gente for olhar a maioria absoluta do parlamento, o Hezbollah não teve. Mas é uma coisa que a gente estava comentando antes de começar a gravar. Nenhum dos setores tiveram essa maioria também. Então, nesse sentido, é um avanço, porque assim, um pouco no assunto que estava sendo comentado, o Hezbollah, apesar de que toda essa destruição no Líbano, ela vem sendo causada pelo imperialismo, de maneira histórica mesmo, envolvendo Israel, envolvendo Estados Unidos, envolvendo França e um monte de outros países, a propaganda é que a culpa de tudo isso é do próprio Hezbollah. Tanto que foi tratado como um grupo hiperterrorista aí, não sei se os companheiros vão lembrar, mas acho que antes da explosão, inclusive, em Beirute, o Hezbollah ele foi proibido em diversos países, e na Alemanha, chegaram a polícia alemã chegou a invadir sedes do Hezbollah que tinha por lá, para prender coisa, ir atrás das pessoas e tudo mais. Um negócio completamente repressivo. E, e o famosa hipocrisia do imperialismo, né? Porque quem causa tudo isso no Líbano, inclusive toda essa confusão, e o jeito que ele está agora é o próprio imperialismo. Exatamente. E a gente vê... Fala, Bachar. Desculpa. Pode falar, que a minha internet é mais rápida. Tá. Aqui, os companheiros que verificarem as notícias dessa segunda-feira vão ver que Damasco está sob ataque aqui de Israel de novo, né? Então, a minha internet vai ficar um pouco mais problemática. Mas uma coisa que acho que fica muito... uma coisa que aparece, assim, que é muito interessante destacar, é que, apesar de tudo, acho que, nesse sentido, considerar uma vitória não está... Poxa vida, a internet não... Os israelenses não estão deixando a gente em paz. É complicado. Voltou a baixar. De volta aqui, companheiros. Vai. Tá? Você vê que a desgraça que o imperialismo provoca é uma coisa absurda quando em todos os lugares você tem esses problemas parecidos de volta à Idade das Trevas, né? A internet caindo, sem energia, enfim. Mas o imperialismo não consegue controlar, apesar de tudo, a situação política do Líbano. E aí eles vão procurar disfarçar isso com essas formulações aí. O Hezbollah perdeu as eleições, perdeu assentos, tal. Mas se considerar que, acho que nesse sentido que você colocou, não tá um pouco, tá acertado até, porque se a gente considerar que essas eleições se deram em condições extremamente desfavoráveis, a conquista aqui de quase 50% do parlamento, que foi o que os nacionalistas libaneses conquistaram, liderados pelo Hezbollah, principalmente, isso aqui é um feito, né? O PT, por exemplo, não conseguiu impedir também o domínio do imperialismo em 2018, como o Hezbollah, por exemplo, conseguiu lá no Líbano, né? Isso sob condições extremamente difíceis. Baixar. Voltou? Desculpa, companheiros que estão acompanhando, estamos tentando saber o final do raciocínio do nosso querido Tiago Bachar Assad, mas não estava muito fácil, não. Voltou, vai lá. Tá uma missão isso, né? Mas o fato deles manterem aqui quase 50% do parlamento
já indica um impasse assim, no país que, tudo bem, Não está dando, não. Mas a situação é essa, é um impasse e o Líbano, como o Bashar falou, que é um país que tem uma tradição de conflito interno muito grande, justamente porque a gente tem que lembrar que voltou a Bashar. agora sim. Vai, depois eu volto. Você estava falando que a situação estava difícil por causa dos Estava conflitos. difícil, sim, as condições em que essas eleições se deram foram inclusive, relativamente parecidas com as que as eleições brasileiras aconteceram, né? Aqui teve um tom, teve questões mais dramáticas, porque o Lula estava na cadeia, que evidenciava o caráter fraudulento da nossa eleição com muito mais facilidade. Mas ainda assim a disposição de enfrentar o imperialismo do Hezbollah, ela acabou fazendo com que o imperialismo não conseguisse dominar completamente a situação, né? Isso foi uma vitória, assim, na medida em que eles conseguiram derrubar o governo antigo, mas uma vitória muito limitada. E o caso, e a gente tem sempre que lembrar, né? Isso tudo aqui está acontecendo talvez na região mais importante para o domínio imperialista sobre o mundo, que é a região produtora de petróleo, a principal commodity dessa controlada aqui. Perdemos o Bashar de novo, mas é bom porque eu queria fazer um comentário sobre essa parte, porque a gente vê que o Líbano está nesse perrengue aí, passando super dificuldades, com pobreza, o povo passando fome, sem energia, sem condição nenhuma de desenvolvimento, e o líder do Hezbollah, o Nasrallah, difícil falar o nome dele, ele lembrou que o Líbano não precisava de estar nessa pobreza, porque o Líbano tem muita riqueza. Por exemplo, tem petróleo e gás ali na frente, no território marítimo. E adivinha quem que está explorando a riqueza mineral de petróleo e gás do Líbano, provocando outra guerra? É Israel. Israel invadiu o território marítimo do Líbano e está, nesse momento, tirando o gás, vendendo o gás que deveria ir para o Líbano. Então, tem essa disputa aí que a gente vê que o imperialismo realmente não dá trégua. E é importante notar que essa perda de maioria do Hezbollah, apesar de ter sido... Foram poucas cadeiras, eles tinham... acho que foram menos de 10. A população continua em massa na rua. Quando você vê vídeos do Líbano, como eu falei antes, está todo mundo falando que saiu vitorioso, né, dessas eleições. Até nisso está tendo disputa, o que mostra que daqui para frente vai ser muito difícil, mas os vídeos são de que o povo está na rua com a bandeira amarela do Hezbollah, comemorando em massa, e o Michel Aoun, ele perdeu posição para o Samir Jajá, o cristão, que eles estão chamando ele de Zelensky libanês. Voltou a baixar. Voltei aqui, mas essa caracterização ela é muito esquisita, né? O Zelensky libanês. É porque Imagina você assistir. todas as cadeiras que
não tinha antes e agora tem, são independentes, igual a gente viu lá no Chile, né? De repente tinha um tanto de independente que não tinha política, não, a gente não sabia para que lado que ia. Aqui também, ó, se a gente contar, antes tinha um que era antissistema, agora tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13. O Hezbollah, na Esse verdade, não fenômeno, perdeu nenhuma cadeira, tinha 13, continuou com 13, foi os aliados. Fala, Bachar. não só acrescentar que esse fenômeno do independente, a gente sabe o que é. É aquele que é livre para poder se vender à vontade, né? E é o NED, né? Os institutos, as ONGs que estão lá a todo vapor no Líbano. Tem o tal do Washington Institute, tem uma pressão muito grande dentro do Líbano. Eles tem um podcast sobre o Hezbollah que eu escutei, que eles fizeram um podcast, sei lá, 6 episódios contando a história do Hezbollah do ponto de vista imperialista. Mas para a gente que escuta o podcast com a visão anti-imperialista, a gente fica torcendo muito para o Hezbollah e muito impressionada com a força do grupo que mundialmente conseguiu fazer essa resistência ao imperialismo. A gente vê que o Hezbollah estava aí no sul do Brasil, na Argentina, estava nos Estados Unidos, conseguiram fazer células nos Estados Unidos que conseguiam arrecadar dinheiro para mandar para o Líbano. E é lógico que eles mostram isso como se fosse o Hezbollah é um grupo terrorista, explodiu uma embaixada americana, enquanto os Estados Unidos estão lá colocando a população inteira de joelhos e com fome, né? De que lado que você vai ficar? É muito impressionante. Mas, falando aqui, o que a gente está falando é que a situação vai continuar explosiva, né? Então, eu queria falar um pouco desse histórico de explosão, de conflito civil no Líbano, porque o começo desse conflito, da força dos muçulmanos no Líbano, veio da guerra civil da Palestina, né? Da guerra árabe-israelense, no dia 15 de maio, que foram as eleições. Também estava sendo comemorado o Al-Nakba, que em árabe significa a catástrofe, o desastre, que foi em 1948, quando quase 1 milhão de palestinos foram expulsos das suas casas por Israel e 500 mil foram parar no Líbano, né? E isso que mudou as forças dentro do Líbano, aquele tanto de palestino e fortaleceu o Hezbollah, né? Aí, com mais muçulmanos, começou a tal da guerra civil. A gente pode voltar, é muito interessante a história, não dá tempo de falar tudo, mas o Líbano quase fez parte daquela República Árabe Unida, quando o Egito, da crise de Suez, estava enfrentando o imperialismo na época da Guerra Fria, e a União Soviética estava apoiando a Síria, então nasceu essa união entre o Egito e a Síria, quase o Iêmen e o Líbano, e foi nessa época que foi a primeira invasão americana no Oriente Médio, foi justamente em Beirute, em 1958, porque eles não queriam que o Líbano entrasse nessa República Árabe Unida, né? Então, o Líbano e o Hezbollah, os muçulmanos ali, eles são historicamente parte da resistência contra o imperialismo. Aí a gente teve a Guerra Civil de 75 até 90, que foi por causa dessas tensões sectárias e
essa presença dos palestinos no sul do Líbano. O Israel invadiu o sul do Líbano, a OLP estava lá. 2005 teve a Revolução Colorida do Cedro, que eles acabaram por expulsando a Síria do sul do Líbano. 2006, a infraestrutura. Então, assim, dos anos 50 até os anos 2000, o Líbano era um país próspero. Foi essa época que Beirute era Paris do Oriente. E nos anos 2000 começaram a explodir tudo lá. Teve a guerra do Israel com o Hezbollah, que destruiu a infraestrutura civil toda, e até chegando em 2019, que foi a tal da Primavera Libanesa, que foi parte da Primavera Árabe, que aí desestabilizou total a região, né? Culminando com a explosão e a Covid. E aí agora a gente tem que ver, porque como que vai ser escolhido o primeiro-ministro, né? Porque o primeiro-ministro precisa ser escolhido ali no parlamento e não existe esse consenso, não existe uma maioria. Então, a gente tem que acompanhar esses 3 grupos que agora estão existentes lá, o Hezbollah, as forças libanesas, do Zelensky libanês, e os independentes, para a gente ver como que eles vão conseguir escolher um primeiro-ministro, um líder do parlamento e tentar estabilizar a situação. Mas a situação é muito explosiva e a gente espera que o povo libanês não caia, né, na propaganda do imperialismo, desse Washington Institute e desses milhões que o imperialismo investe para falar que o Hezbollah é terrorista, é corrupto e não tem condição de liderar. O plano do imperialismo é o mesmo, o jeito de fazer é o mesmo. Eles usam todo o dinheiro para essa propaganda, para treinar esses novos líderes, né? Quem que são no Brasil, além do Mamãe Falei, Júlia? Tem qual que é aquela loura que era do Bolsonaro, que apoiava o Bolsonaro? Aquela jornalista. A Sarah Winter. Tem a Sarah Winter. Eles... Eu acho que você está falando da Joyce Hasselman, né? Eu estava falando da Hasselman. Tem ela também. É tanta guria esquisita aí, né, que Nossa a gente... Senhora. Mas esse investimento, né, em líderes políticos que são apolíticos, que ficam apontando para o Hezbollah como corruptos e tal, para destabilizar. Isso aí é uma coisa assim também, é outro ponto interessante, porque na medida em que o controle do país pelas vias tradicionais, assim, pelos partidos tradicionais, né, ele encontra uma barreira muito grande, aí surge essa besteirada meio de características até um pouco... Ih, caiu agora. Essa participação do Bashar foi totalmente censurada pela internet espiã israelense aqui no Causa Operária, no podcast Mundo em Uma Hora. Conseguiu voltar, Bashar? Acho que agora é para despedir. Estamos acabando aqui, mas vê se você consegue falar alguma coisa. Sem a censura. Eu acho que a grande... Tá uma missão aqui no nosso podcast hoje, mas acho que é importante a gente falar do Líbano, porque mostra que a crise no imperialismo é muito maior do que transparece muitas vezes nos órgãos de imprensa oficiais do imperialismo, né? O domínio deles é cada vez mais frágil
isso aqui a gente tem sempre que lembrar. Teve o papel da crise econômica desde 2008, né, e acentuada a partir de 2020, mas teve um grande impulso também com o sucesso da campanha de libertação do Afeganistão, né, um evento muito atacado por setores malucos da esquerda, mas que é fundamental para todo esse, para enfiar a faca mais fundo aqui no bucho dos imperialistas aqui, né, no bucho gordo deles de se refestelarem aqui com a riqueza que eles sugam no resto da humanidade. E a campanha russa agora também favorece muito essa própria luta pela libertação do Líbano, né? Empreendida sobretudo pelo Hezbollah, através de uma metodologia muito própria desses países mais atrasados do que o Brasil, né? Envolve um regime confessional, envolve muito sectarismo religioso, mas que, sem sombra de dúvida, são expressões da tendência da população a se rebelar contra o domínio do imperialismo. E o que as eleições do Líbano revelam é que esse domínio está cada vez mais frágil, apesar de toda a propaganda, de toda a banca, eles estão muito enfraquecidos. Têm muito poder, não vão cair de Maduro, mas as condições para a gente enfrentar o imperialismo aqui no Brasil e no resto do planeta são cada vez mais favoráveis à medida em que ações como o enfrentamento mais decidido se impõem pelas vanguardas políticas dos países em luta contra o imperialismo. Eu acho importante lembrar que o Hezbollah, muita gente que escuta a propaganda imperialista e fala o Hezbollah é terrorista, não sei o quê. O Hezbollah ele leva para as pessoas um mínimo, né? Um pouco do discurso do Hassan Nasrallah. Ele fala que ele agradece os mártires e eu acho que é muito interessante da gente ver assim que as pessoas encaram a luta contra o imperialismo como ela deve ser, uma luta de vida ou morte. Então, isso no Líbano, ela chega ao extremo e ele fala que a gente perdeu a maioria, mas não perdeu o controle do parlamento, vai continuar lutando, e fala assim, as pessoas que não tinham olho, não tinha perna, não tinha mão, foram lá e foram votar. As pessoas votaram. O imperialismo ficou falando por muito tempo que as votações no Líbano não iam acontecer, que o Hezbollah não ia deixar, e teve votação, e eles estão lá firmes e fortes, votação assim com 1 hora de eletricidade por dia, com fome, sem nada, e as pessoas foram votar e continuam lutando, continuam nas ruas, continuam fazendo manifestações e lutando, né, pelo mínimo de dignidade que o imperialismo tenta tirar sempre deles, e de todo mundo, né, que vai contra. Então, que vai contra os ser oprimido. Então, acho que a gente tem que continuar a acompanhar a situação no Líbano, porque ela mostra muito como que a luta contra o imperialismo se desenvolve. Ele é um país pequeno, mas é muito importante, porque é o berço desse grupo que é um dos grupos mais influentes na guerra anti-imperialista no mundo, né? E que apoia o Iêmen, que vai contra Israel. Então, a gente tem que acompanhar. Vamos continuar acompanhando aqui no Mundo em 1 Hora, na Causa Operária TV, e
continuar contando o que a imprensa capitalista não conta e analisando as coisas de um outro ponto de vista, né? Vamos ver, aqui nos Estados Unidos, o Hezbollah também é considerado um grupo terrorista, e existe essa propaganda muito grande. Você falar em Hezbollah, as pessoas até saem correndo. Mas a gente vai continuar falando, vai continuar tentando entender, né? Acho que esse podcast foi um dos mais difíceis de fazer, porque o Líbano, que é um país que a história escrita volta a 3.000 anos, os fenícios, que foi como os gregos chamaram a população que morava no Líbano naquela época, já o berço da humanidade, né? É uma história difícil de entender, é uma história complicada, cheio de conflitos e cheio de lados. Não é um lado muçulmano só, são vários, não é um lado cristão só, são vários. São vários países que têm influência na região, que estão levando a influência, né? Mas é importante a gente lembrar que o Hezbollah é um grupo que é um partido político, mas também é um grupo armado, de resistência armada. Então, que a gente tem que estudar, entender, e o Mundo em uma Hora está aqui para tentar tirar esse véu de mistério que o imperialismo coloca aí na situação da região e tentar explicar um pouco e entender, todos juntos tentando entender o que está acontecendo e como a gente resiste e tenta trazer aí, quanto mais rápido possível, a revolução e um mundo mais racional, porque do jeito que está difícil, né, companheiros? Bom, alguém quer despedir? Será que o Bashar consegue falar alguma coisa? Júlia, quer dar um tchau? Alguma campanha que você queria lembrar aí no final do programa? Eu queria lembrar que nesse final de semana agora vai estar acontecendo o segundo congresso da JR, que é a Aliança da Juventude Revolucionária, coletivo de jovens do PCA. Peço que os companheiros que tiverem interesse em participar procurem nas redes sociais, no Twitter e tudo mais, o local, como fazer e tudo mais, porque vai ser bem interessante. Vai ser sexta, sábado, domingo. E compareçam, vai ser em São Paulo. Eu queria muito poder ir. Bashar, você está aí ainda? Ainda estou. Só lembrar as pessoas a importância de continuar ligados aqui na programação da Causa Agrária TV e também do internacionalismo para ter acesso em primeira mão a informações que são diretamente ligadas aqui ao anseio da vanguarda revolucionária para manter acesa aqui no Brasil também essa luta que o Hezbollah está travando no mundo, lá no seu quinhão, né? Que é fundamental para todo esse progresso que a Adri estava descrevendo aqui de uma economia mais racional, de um mundo mais racional também, né? Então é isso, companheiros. Semana que vem a gente volta com mais um podcast Mundo em uma Hora. Lembra de divulgar o nosso vídeo. Desculpa pela interferência israelense na internet do Bashar. E semana que vem a gente está de volta. Valeu!